Vocês viram que o tema é um tema pesado, né? Fala de pecado. Pecado, soberba, gula, avareza, ira, inveja, luxúria, preguiça. Preguiça. Você tem essas coisas todas ou não? Dá uma olhadinha para ali. Talvez vocês não sabem, o meu filho, o Kleber, ele escreveu um livro sobre isso, né? Depois eu vou passar para os pastores, né? Os vícios da alma humana. Incrível que nós estamos aqui reunidos para falar sobre isso, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero convidar você para ler comigo 1 João capítulo 4, 1 João, aliás, capítulo 2, vamos hoje começar capítulo 2, no versículo 15, porque eu quero falar algo sobre essa questão do pecado como soberba. Hoje tivemos uma palavra incrível já sobre esse assunto e esse tema. Meu maior medo, pastores, de falar sobre pecado é eu dar uma aula de teologia aqui, porque quem me conhece mais sabe, faz 40 anos que eu dou aula de teologia, e sempre quando chega na hora do pecado, eu vou dizer qual o tema que eu abordo lá. O tema é: por que você não consegue ser você mesmo? Esse é o tema do pecado. Por que nós não conseguimos ser quem nós queremos ser? Esse é o tema do pecado. Então o tema que eu dou é o seguinte: por que não somos quem deveríamos ser? 2 pontos. A doutrina do pecado. O pecado é o tema fundamental na teologia, que mostra, e quando eu digo o perigo de falar, porque eu poderia falar algumas horas sobre isso, né? Então eu tenho que ser bem condensado. Eu precisaria pelo menos umas 8 horas. Eu queria que vocês olhassem para esse texto: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, agora olha a palavra aqui, a soberba da vida, e aqui entra a palavra onde vou mexer com esse pecado. Soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha bem, soberba da vida não procede do Pai, não procede do Pai, mas procede do mundo. O versículo seguinte diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Há um outro texto que eu quero que vocês ouçam, que é Tiago capítulo 4, versículo 6. Esse texto é tão enfático que ele aparece 2 vezes. Ele aparece em Tiago e depois Pedro também fala a mesma frase. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quero que você observe bem esse texto. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Observe um texto. Não há na Bíblia nenhum texto que diz que Deus resiste a alguém, mas o soberbo ele resiste. Talvez você podia pensar em tantos pecados, né? Nenhum deles vai assim: Deus existe, quem é isso? Não. O soberbo, Deus existe, mas Ele dá graça aos humildes. Então, esse é um tema pesado, porque Deus não quer que você seja soberbo. Esse é um texto muito incrível. Para mim tem um outro texto que precisa compor este, qual que é? Mateus capítulo 16, versículo 24. Onde diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Aqui eu já estou falando da cura da soberba, né? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Meu maior medo quando a gente vai falar de pecado, a gente dá ênfase no problema e não dá ênfase na solução. Porque a Bíblia, a ênfase dela é como você é liberto do pecado. Eu quero observar com você que este é um assunto muito sério,
E quero começar dizendo que a vitória sobre o pecado é possível. E em Cristo, Deus nos leva a uma posição onde é possível vencer o pecado. Deixa eu repetir. Deus nos leva em Cristo a uma posição que é possível vencer o pecado. Eu quero fazer algumas colocações aqui que eu tenho feito ao longo dessas últimas décadas. Você não é você mesmo por causa do pecado, então o pecado não é alguma coisa que você é. Pecador é alguma coisa, alguém que você não deveria ser. Deus não criou você para ser pecador. Deus criou você para ser humano. A ênfase nesse assunto deve ser compreendido isso. O que tem impedido você de ser você mesmo? E quando a gente fala em pecado, a gente sabe que a gente está falando de descrença, de sensualidade, mas principalmente do pecado da mania da grandeza. Na filosofia eles chamam isso de híbris, pecado da mania de grandeza, que na verdade é idolatria, é o fundamento de toda a idolatria da alma humana, em que ele adora a si mesmo, se torna um prisioneiro de si. Então é preciso clarificar isso. Outro ponto que eu creio que você precisa compreender quando a gente fala de pecado é o seguinte: o pecado não é alguma coisa natural. Tem gente que diz assim, não, ele é humano, por isso é pecador. Não, ele não é humano, ele se desumanizou por causa do pecado. O pecado não te faz mais humano. Na verdade, o pecado te faz desumano. Ser humano é dizer não ao pecado. A desumanidade da humanidade é o fato de viver no pecado. Por que o mundo vai mal? Por causa do pecado. Então esse é um ponto que é muito interessante. Nós não fomos criados para o pecado. Nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para viver uma vida nova. Por isso que é maravilhoso que você entende quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o pecado é o problema. Lá no Éden, uma serpente trouxe a possibilidade do pecado. Mas lá em João, um cordeiro tirou o pecado. Em Gênesis você tem uma serpente numa árvore. Em João você tem um cordeiro numa cruz. Você quer seguir a cruz ou a velha criatura da árvore? Um livro que me impactou muito é de um professor de Harvard, parece que ele está vivo ainda, Herbert Cox. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Que a Serpente Não Decida por Nós. Para falar a verdade, só o nome do livro já vale o livro, Que a Serpente Não Decida por Nós. Esse livro tem em português, Que a Serpente Não Decida por Nós. E Herbert Cox diz o seguinte, que o maior problema do mundo é que a civilização e o mundo começou errado. Nós, em vez de decidirmos, deixamos a serpente decidir. E o problema é que ele diz que o mundo contemporâneo continua deixando a serpente decidir. Interessante, né? No Gênesis, você tem um casal que ouve e deixa a serpente decidir. Em João, você tem um casal que diz: o cordeiro vai decidir. Aqui termina em festa, lá termina em caos. Gente, os sistemas do mundo estão assim por causa de quem é que está decidindo. Isso tem afetado a política, os meios de comunicação, a educação e, sabe, pior de tudo, a religião. É complicado, né? Por isso que você vê esta ênfase do pecado. Interessante você começar a compreender isso. E a serpente quis dizer o seguinte: vocês serão deuses. Hoje o pastor Ricardo falou sobre isso de manhã.
vocês serão deuses, vocês vão ser como deuses. Interessante como é o oposto, né? João vai dizer assim: vocês serão filhos de Deus. Você quer Deus, ser Deus ou ser filho de Deus? Foi atribuído a Lutero, mas eu nunca vi ele, um texto que ele fala isso, mas seja quem for, a ideia é boa. Diz que Deus criou o ser humano para ele ser um grande homem, mas ele quis ser um pequeno Deus, e por isso se tornou um pequeno homem. Gente, é isso que é o grande problema do pecado. O pecado nos mediocriza, tira quem devemos ser. Por isso eu quero falar um pouco sobre essa questão da soberba. A soberba tem uma irmã gêmea, que é a vanglória. Alguém já ouviu falar dela? Ela é irmã gêmea da soberba, né? Tem também a questão, a gente fala de vaidade, está tudo ligado. Você pode notar que são tudo da mesma família, né? Não sei se vocês lembram aquele filme O Advogado do Diabo, que para mim é uma das maiores performances de Al Pacino. Quando ele termina, uma frase que ele fala é lapidar. Ele diz assim: a vaidade é o meu pecado favorito. No fundo, ele está dizendo assim: essa soberba humana é o que eu mais gosto. Como é fácil trabalhar com isso. Você pode decidir ser o que quiser, que ele diz, é por aqui que eu vou, né? O sujeito está nesse problema, ele diz assim: não, eu vou ser agora um cristão. Aí entra a soberba e diz: eu sou mais cristão do que todo mundo. Aí já começa a soberba de novo, né? Tem gente, já viu gente que tem orgulho de ser humilde, né? Então ele começa a achar que ele é melhor do que todo mundo, que ele é mais humilde. Daí ele diz: você tem que reconhecer esse orgulho. Daí ele reconhece esse orgulho e se fica com mais orgulhoso porque reconheceu o orgulho. Entendeu? Aí fala assim: não, eu tenho que ser humilde. Daí ele começa a ser humilde. Já me contaram uma vez uma piada de um sujeito que disse assim, isso é piada de seminário, né? Mas assim, o sujeito falou assim: não, na minha igreja todo mundo é humilde, e o mais humilde sou eu. E o tema de hoje é sobre humildade que eu ia falar. Mas tem pouca gente hoje, vou esperar um dia que estiver cheia a igreja para falar de humildade, né? É mais ou menos assim, né? Tem gente que é tão soberbo. O Hernandes Dias Lopes diz que se ele vê um espelho, ele já canta: grandioso és tu. Então essa é a grande realidade da soberba humana, né? É uma doença esse treco. Difícil. Tem um teólogo chamado Paul Tillich, que eu gosto muito nessa colocação que ele faz, que ele chama o pecado de híbris, né? Porque todo mundo acha que, ele diz o seguinte, que as pessoas acham que híbris é orgulho, mas pode ser também humildade, porque a pessoa começa a se orgulhar da humildade, ele começa a entrar em híbris. Então ele começa a piorar, ele começa a adorar a sua própria espiritualidade. Sabe, uma espécie de adorar a si mesmo, adorar a sua espiritualidade. Esse é a soberba. Gente, eu já vi isso muito nessa vida que eu tenho vivido, eu vi isso muito na igreja, como a gente sofre disso. E a própria igreja corre esse risco de cair num narcisismo espiritual. Pastores caem no certo. O narcisismo é adorar a si mesmo, ele se apaixona por si mesmo, né? Cai uma idolatria de si, ele adora o seu ministério. Eu já critiquei muitas vezes os ministérios de louvor. Tem gente que adora o louvor quando ele adora, porque daí ele adora o louvor dele em vez de adorar a Deus. Isso é complicado, isso é o pecado de híbris, isso é o pecado do orgulho. Aí o outro fala: não, mas eu sou humilde. Aí ele adora a sua humildade, caiu de novo no pecado do híbris. Já pensou o cara começar a adorar a sua humildade? Conseguem entender isso? É confuso. Qual a saída, pastor?
Eu só conheço uma saída, a cruz. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E sabe o que Jesus diz? Cada dia. Sabe por que tem que ser cada dia? Porque 2 dias é demais para a gente já vai ficar soberbo de novo. Tem gente que quer andar com Deus uma vez por semana, gente, não dá, é cada dia. Cada dia. Não é só no domingo da ceia, hoje é ceia. Eu tinha uma prima que ia na igreja só 2 vezes por ano, na Páscoa e no Natal. Ela achava que estava bom demais, né? A gente tem soberbas dentro de nós. E eu queria convidar você a dizer: Senhor, me cura de mim mesmo. Gente, o mais patológico dos pecados que afeta a totalidade da vida é essa vanglória. Em grego é chamado de kenodoxai. Sabe o que significa isso? Inflação do ego. Inflação do ego. É a fonte dos pecados. Gente, isso traz a ilusão da grandeza, a ilusão da importância. E quando a gente é candidato a isso, gente, as esferas da vida são afetadas. Eu li um filósofo que escreveu sobre a soberba o seguinte, chamado Lelope. Ele diz o seguinte: olha, na vanglória, falando sobre a vanglória, encontramos a origem de um grande número de paranoias. É dela que Lúcifer teve seu coração inflacionado, gostei dessa expressão que ele usou, pela ilusão de que poderia ser como Deus. É o coração inflacionado. E em razão dela, que os homens encontraram o confuso destino da Torre de Babel. Aí, ó, de novo a vanglória, a soberba. E ele escreveu: a vanglória, que ele diz que é a irmã da soberba, a irmã gêmea, impulsiona os impérios, fomenta reis, para depois destruí-los. Eu quero dizer uma coisa para os poderosos do mundo, que vivem na soberba e na vanglória: seu fim não é bom. Nunca foi na história, nunca foi. Nunca foi. Há uma pesquisa de uma universidade dos Estados Unidos, em 1.500 líderes mundiais. Deixa eu dizer uma coisa para você: nenhum que viveu na vanglória, que viveu na soberba, terminou bem. Nenhum. Nenhum. O destino não é bom. Sabe por quê? Porque o salário do pecado, apesar da inflação, continua o mesmo: a morte, a confusão, o caos. Então nós temos que descobrir a saída de tudo isso. E nós temos um porto seguro, né? Porque no fundo a soberba é idolatria. A vanglória é idolatria. Isso que eu usei essa palavra híbris, né? Da autoglorificação é idolatria. E nós temos que lutar com isso cada dia. Eu até pensei dessa mensagem ficar com esse nome aqui. Olha, soberba, a batalha interior na era da autopromoção. É uma batalha interior que temos que lutar nessa era da autopromoção humana, nessa era da doença humana. Então, nós precisamos, gente, compreender que o pecado é uma plantação que não nasce coisa boa. Tem um texto na Bíblia, eu quero até que coloque ali, é um versículo pesado, mas a gente tem que ter consciência dele, que é Números 32, 23. Onde Deus dá uma palavra assim clara, né? O vosso pecado vos há de achar. Você não consegue fugir, não.
ele produz consequências. Olha que forte esse pecado. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Por isso eu vou ficar com a Bíblia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fiz essa contraposição de Gênesis e João, porque eu acho incrível essa realidade de que Deus quer tirar essa nossa patologia, essa idolatria. Porque o que é a soberba? É o indivíduo se colocar no centro do mundo, né? Interpretando tudo que concede em relação a si mesmo, ou tudo que acontece, né? E achando que todo mundo tem que estar ao redor dele, ele quer ser o centro do mundo. E eu quero convidar você hoje para a gente olhar para a palavra que diz: abracemos a verdade que liberta. Como está escrito em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. A nossa verdade é que traz liberdade, que traz vida. Estava achando interessante o filme que o pastor Ricardo colocou agora há pouco ali. Você pode notar que a grande realidade interna das tentações é a mentira. Eu estava lendo um neurocientista recentemente, ele disse que há um cálculo de que o nosso cérebro, o nosso interior, ele mente para nós mesmos 18 vezes por hora. Dá para você entender isso? A gente vive mentindo para a gente mesmo, permanentemente. E fala só uma verdade cada duas. Então isso mostra que nós temos uma luta interna. E pode saber que a maioria dessas mentiras estão ligadas às tentações, à soberba, à vanglória. Gente, não é um problema dos outros, bote isso na cabeça, é problema seu, nosso. Cada um de nós precisamos de ouvir Jesus. Nós temos que andar na verdade, plantar nossa vida na verdade. E a verdade é a seguinte: sem Deus nós não somos quem devemos ser. Sem Cristo nós não somos quem deveríamos ser. Sem a luz da palavra nós não temos como caminhar corretamente no nosso caminho. Não importa o nível de vida espiritual que você tenha, você precisa adotar esse caminho de Jesus. Vem e siga-me, pratique a verdade. A Bíblia diz que quem pratica a verdade anda na luz. Andar na luz é dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Eu tenho sido falho, eu tenho orgulho, eu tenho vanglória. Eu preciso que a minha vida seja harmonizada contigo, com o Teu Espírito, com a Tua palavra. Por isso eu podia hoje fazer várias colocações aqui, mas eu gostaria de enfatizar isso da seguinte forma. Primeiro, falar da ruína dessa soberba humana, né? Porque a vanglória, o que é? Essa soberba humana, essa vanglória, na verdade é um desconhecimento daquilo que realmente você é. A Bíblia diz que nós somos um barro. Lugar do barro, melhor lugar, vou dizer para vocês onde é estar nas mãos do oleiro. Está na roda do oleiro. É sendo trabalhado por Deus, pelo Criador, pelo autor da vida cada dia. Sabe? Porque senão você começa a mentir para você mesmo. Agora eu posso impedir isso. Sim, eu posso. Eu quero a tua verdade, Senhor. Quero a verdade de Cristo em mim. Eu quero que a tua verdade reflita na minha vida a cada dia. Eu quero ser em Cristo o que tu queres que eu seja. Gente, eu vou dizer para você: Deus só vê você em Cristo. Por isso que esse andar com Cristo, Jesus diz: siga-me cada dia. E se depender de Cristo cada dia. Então esse versículo a Bíblia que eu acabei de ler, né? 1 João 2,16, porque a soberba da vida não é do Pai. E você tem que dizer: Senhor, eu quero aquilo que é do Pai. Lembra desse texto? Acabei de ler. 1 João 2,16.
a soberba da vida não é do Pai. E quando você diz, Senhor, eu não quero que haja na minha vida o que não procede do Pai. Cada dia. Eu quero algo que procede do Pai. Você pode estar no mundo religioso e continuar com essa questão da glória do mundo. Você nota que o diabo fez a tentação lá no jardim, vocês poderão ser, mas realmente eles deixaram de ser. E quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, para mim a mais forte tentação foi quando o diabo propôs para ele, vamos fazer uma religião para arrebentar o planeta. Vamos fazer o seguinte, eu te dou e o mundo vai te adorar. Qual o negócio? E você me adora. Olha que simples. Já que você vai querer um mundo todo, eu te dou o mundo inteiro. Te dou o mundo e troco de uma coisa só. Você me adora e o mundo te adora. O que ele propôs? Propôs fazer uma religião. E propôs de novo a vanglória. É interessante, né? Jesus pegou a palavra e foi em cima dele. Somente a seu Deus adorarás. Ele propunha uma idolatria. De novo, qual a saída? O diabo queria tirar ele da cruz. Mas ele assumiu a cruz. E era uma hora difícil. Você imagina? Estava de jejum, com fome, o corpo totalmente enfraquecido. Que hora difícil para ele dizer, eu vou para a cruz. Ali foi a pior derrota do diabo. Desta vez não deu certo. Você precisa não deixar que dê certo o que a velha serpente está tentando de novo. E qual o caminho? Pegar o mesmo de Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque eu poderia chegar para você e dizer, nós precisamos de humildade, mas daí você vai ficar, tudo bem, porque de humildade não funciona. Porque você não vai conseguir ser humilde por você mesmo. A proposta que a Bíblia tem é maravilhosa. Deus quer Ele fazer uma vida de humildade em você. O que foi cantado aqui é quebrantamento. Gente, nós precisamos olhar para a palavra, né? Porque o grande perigo, né, a gente fala a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer foi essa questão de querer subir, querer ser igual a Deus. Isto é que a fé cristã tem pregado, né? Então essa síndrome continua por aí. Então eu chamo isso de ruína da soberba, não termina bem. Eu podia colocar também o perigo dessa vanglória. A vanglória é uma manifestação da soberba exagerada. A gente está doido para o reconhecimento de todo mundo e dos outros. Eu quero colocar um texto ali para vocês meditarem, Gálatas capítulo 5, versículo 23, onde o apóstolo Paulo dá um conselho. Não nos tornemos, capítulo 26, Gálatas 5, 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gente, quando você vai para a Torre de Babel, que terminou em confusão, tem uma frase lá que dá para você identificar bem essa questão da vanglória e da soberba, quando eles falam assim:
vamos fazer uma torre que suba aos céus. E aí eles falaram assim: façamos grande o nosso nome. Façamos grande o nosso nome. Gente, essa é a grande tentação humana. Isso é capítulo 11, né? Aí no capítulo 12, Deus vem para Abraão e diz: eu te abençoarei, você toma uma bênção. Aí sabe o que Deus diz? Eu farei grande o teu nome. Alguém já ouviu falar de Abraão aqui? Todo mundo. Me dê o nome do pessoal da Torre de Babel. Alguém sabe algum? Ué, não deu certo? Não dá certo o projeto do homem. O que dá certo é o projeto de Deus na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que sem quem se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. O caminho para subir é para baixo. Interessante, né? Quando eu desço, aí Deus me levanta. E eu aprendi uma coisa: se você não descer, você é descido, porque daí Deus te abaixa. Então é melhor você descer, porque daí Ele te exalta. Se você não descer, você é descido. Só que daí não levanta, né? Mas quando você desce, Deus te levanta. O jeito de Deus é melhor. E nós precisamos criar isso na nossa vida, no nosso ministério, no nosso trabalho, em toda a realidade da nossa vida, para que nós sejamos curados pela sua infinita graça e sua infinita bondade. E é interessante que a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Interessante que essa questão da humildade, eu diria, é o caminho, a humildade é um caminho de cura. Então a Bíblia diz que essa é a solução de Deus. Agora eu quero dizer para vocês que aí no ponto de vista cristão, e eu vejo aqui o seguinte, que humildade não é um conceito. Para a fé cristã, humildade é uma pessoa. A vida cristã, humildade é Cristo. É quando você vive em Cristo. Sabe que a humildade, na minha compreensão hoje, é mais de Cristo. Lembra de João Batista? Convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que é humildade? Mais de Cristo em mim e menos de mim em mim. Mais da vitória do Cristo em mim e menos da soberba minha em mim. Mais de Cristo, menos de mim. Humildade é isso. Uma vez perguntaram a Santo Agostinho, né? Quais são as três virtudes cristãs? Ele disse: a primeira é a humildade. A segunda é a humildade. E a terceira é a humildade também. E hoje eu vou dizer a quarta para vocês. É humildade. E se você quiser, fale a quinta. Nós precisamos de descobrir o que é viver a vida em Cristo. Humildade é Cristo. Humildade é Cristo. Em Tiago 4:10, somos instruídos a humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Porque é humilhar na presença do Senhor, é diante do Senhor. Senhor, eu não sou, mas Tu és. Eu não posso, mas Tu podes. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Então faça, realiza. Glorifica o Teu nome. Totalmente, glorifica o Teu nome. É isso, gente. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 3 de 4, Paulo diz: nada façais. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Ó, de novo aí a soberba aparecendo. Lembra que é a irmã gêmea da soberba.
mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Preste atenção, volta nesse texto. Esse texto aí não pode, você precisa decorar ele. Olha só, considerando, fala comigo, considerando cada um, então eu também, você também, os outros, fala comigo, os outros, e todos aqui são outros dos outros, certo? Considerando os outros superiores a si mesmo. Se todos considerarem os outros superiores a si mesmo, nenhum vai considerar que é superior e ninguém vai considerar que é inferior. Já deu para entender? Essa é a matemática de Deus. Se todos nós considerarmos os outros superiores, ninguém vai se considerar inferior. E se todos considerarem os outros superior, ninguém vai se considerar superior. Que coisa! Só Deus para fazer um negócio desse. Se você não entendeu, é só ler de novo várias vezes. Eu vou dizer uma coisa que eu já disse dando aula. Se a gente vivesse só esse versículo, a gente resolveria 99% dos problemas das igrejas. Só esse. E do mundo também. Você imaginou? Gente, isso é reino de Deus. Isso é a verdade do reino. Isto é sinal da nova Jerusalém. Isso é o reino que chegou. Isso é a cura do Éden. É maravilhoso a palavra. Eu quero convidar você hoje que possamos então buscar com humildade e buscar isto, ser humilde em vez de ser soberbo. Cristo é a nossa cura. Deixa eu repetir isto. Cristo é a nossa cura. O Espírito Santo está presente para nos curar. Talvez muitos de nós aqui estamos inflados. Precisamos tanto de elogio. Precisamos tanto cair na armadilha de seu centro. Mas eu queria convidar você hoje para dizer: Senhor, cura-nos. Senhor, cura de nós mesmos. Senhor, cura-nos, Senhor. Queremos admitir nossas fraquezas. Senhor, vem com a tua graça. Quero que você feche os olhos e pense comigo agora. Paulo está dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele se esvaziou e se humilhou. E Paulo está dizendo: faça igual a Cristo. Você precisa descer. Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito toque nossas vidas, transforme nossos corações soberbos em corações transformados e humildes. Dá-nos o coração de Cristo. Que a Tua graça nos capacite a negar a nós mesmos, a amar e servir aos outros e encontrar a verdadeira paz e redenção com humildade diante do Senhor. Pai, vivemos num mundo, numa era de autopromoção humana. E há uma batalha, Senhor, neste planeta, uma batalha dentro do coração humano. Isso vem de longe. Nós precisamos saber que podemos ser curados de nós mesmos. O Senhor pode nos fazer ser quem devemos ser. E hoje queremos dizer, como igreja, como teu povo, mais de Cristo em nós e menos de nós em nós. Queremos ouvir Jesus dizendo: tome cada dia sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Pai, obrigado por esta série de conferências deste mês. Queremos pedir que o Teu Espírito tome nossas bocas, nossas mentes, nossas vidas e nos cure. Tu estás presente pelo Teu Espírito. Nesta noite de ceia também nós queremos olhar para Jesus, que deu a sua vida por nós. Ó Senhor Jesus, a Tua presença que faz toda a diferença. Toda a honra e glória ao Pai, no nome de Jesus, no poder do Espírito. Quem crê diz amém.